Olá, essa é a aula 26 da disciplina de banco de dados e essa é a última aula em que nós vamos falar de SQL. Na aula de hoje, nós vamos rever os principais conceitos de SQL que nós vimos nas aulas passadas e também fazer alguns exercícios. Nós vimos 3 grupos principais de comandos SQL nas aulas passadas. Comandos de definição de dados, comandos para fazer consultas e comandos para fazer modificação dos dados do banco de dados. Então, nós vamos fazer uma revisão geral de cada um desses grupos de comandos SQL. Então, vamos começar a nossa revisão pelos comandos de definição de dados. A SQL nos fornece comandos para fazer criação de banco de dados, para fazer criação, alteração e remoção de tabelas, e para isso nós usamos os comandos create table, alter table e drop table, e também para fazer a definição de restrições de integridade. As restrições de integridade são definidas no momento da criação da tabela. Então, quando eu estou criando uma tabela, eu posso, por exemplo, definir uma restrição de chave estrangeira e o SGBD vai garantir aquela integridade referencial automaticamente para mim. Da mesma forma, eu posso, na hora de criar uma tabela, dizer que uma determinada coluna não pode ter valores nulos. Então, eu especifico a restrição not null, e isso vai ser também garantido automaticamente pelo banco de dados. Para fazer consultas, SQL me fornece a cláusula select from. As consultas em SQL podem ter até 6 cláusulas, mas somente a cláusula select from são obrigatórias. As cláusulas são especificadas na ordem que é mostrada aqui na transparência. Primeiro, select, onde eu digo a lista de atributos que eu quero selecionar. Depois, o from, onde eu coloco a lista de tabelas que eu quero consultar. Where, eu especifico a condição que as tuplas retornadas por essa consulta têm que obedecer. Depois, eu tenho uma cláusula de agrupamento com group by. A cláusula having, que atua nos grupos selecionados pelo group by, e finalmente a cláusula order by, que vai ordenar as tuplas retornadas por essa consulta. Então, no select eu vou especificar a lista de atributos ou de funções que vão ser recuperados pela consulta, e eu posso também retornar ao mesmo tempo atributos e funções. O que são funções? São aquelas funções de agregação que nós vimos: count, sum, max, min, avg. Na cláusula from, eu listo as tabelas que eu vou querer consultar através dessa consulta SQL. Na cláusula where, eu especifico as condições de seleção e critérios de junção das tabelas que foram especificadas na cláusula from. Se eu não especificar nenhum critério de junção, então o que vai acontecer é um produto cartesiano das tabelas envolvidas. Eu vou fazer a combinação de todas as tuplas de uma tabela com todas as tuplas de outra tabela. Na cláusula group by, eu vou especificar atributos de agrupamento, e a cláusula having vai indicar condições que os grupos selecionados pela cláusula group by têm que obedecer para ser retornado por essa consulta. E, finalmente, a cláusula order by vai especificar a ordem em que as tuplas têm que ser retornadas no resultado. Todas essas cláusulas da consulta SQL têm uma ordem de avaliação que vai ser obedecida pelo SGBD. Então, na hora que o SGBD está executando uma determinada consulta SQL, ele vai primeiro avaliar a cláusula where para selecionar as tuplas que satisfazem aquela condição que foi informada na cláusula where. Depois, ele vai aplicar o agrupamento somente nas tuplas que foram selecionadas pela cláusula where. A partir desse agrupamento, ele vai checar as condições que foram especificadas na cláusula having e selecionar somente os grupos que obedecem àquela restrição.
E, finalmente, ele vai selecionar os atributos que foram especificados na cláusula select. Ele vai fazer a projeção desses atributos que foram especificados na cláusula select, eliminando, porventura, atributos que apareciam nos resultados intermediários, mas que não interessam para o usuário que apareçam no resultado da consulta. Bom, uma consulta SQL, ela tem um fundamento teórico que é baseado na álgebra relacional e em cálculo relacional. Se nós formos comparar os comandos da linguagem SQL com estruturas da álgebra relacional, nós podemos estabelecer uma relação entre cada um das construções. Então, se eu fizer select em SQL e uma lista de atributos, a operação correspondente em álgebra relacional seria uma projeção daquela lista de atributos que foi especificada no select. Da mesma forma, quando eu especifico várias relações numa cláusula from de SQL, isso corresponde em álgebra a fazer uma junção daquelas tabelas ou um produto cartesiano, dependendo se eu especifiquei na cláusula where alguma condição de junção ou não. E, finalmente, na cláusula where, quando eu especifico uma condição, isso corresponde na álgebra relacional à operação de seleção. Então, eu faço a seleção e aplico aquela condição que foi especificada na cláusula where. Então, aqui eu tenho uma correspondência 1 para 1 entre comandos do SQL e construções da álgebra relacional. Bom, quando uma consulta SQL vai ser executada pelo SGBD, o usuário não precisa se preocupar em como essa consulta vai ser executada. Ele simplesmente especifica o que ele quer na resposta, especificando a consulta SQL que ele quer executar. O banco de dados vai se encarregar de executar essa consulta e de otimizar essa consulta para que ela seja executada de forma mais rápida possível. Bom, a otimização de consultas SQL nos SGBDs tem uma série de princípios. O primeiro deles é que eu tenho que transformar aquela consulta SQL em uma árvore algébrica. E aqui vem a relação com a álgebra relacional que nós acabamos de ver. Depois que a consulta SQL é transformada nessa árvore algébrica, essa árvore é otimizada. E a gente chama essa árvore de um plano de consulta, ou seja, ela diz para o SGBD quais são as operações que ele tem que executar para poder chegar ao resultado final daquela consulta SQL. Então, esse plano de consulta otimizado vai ser executado pelo SGBD. Como um exemplo de construção de árvore algébrica correspondente a uma determinada consulta SQL, nós vamos trabalhar sobre essa consulta aqui que seleciona o nome de um departamento e a localização de um departamento das tabelas DEPT localizações e departamento, onde o nome do departamento é pesquisa e eu estou fazendo a junção das duas tabelas, DEPT localizações e departamento, pelo número do departamento. Então, existe uma expressão algébrica correspondente a essa consulta SQL que é construída da seguinte maneira. Primeiro, eu faço a junção natural das tabelas DEPT localizações e departamento. Eu posso fazer a junção natural porque o nome do atributo dessas duas tabelas de número é o mesmo. Então, a junção vai ser feita por esse atributo que tem nome igual. Eu estou colocando o resultado dessa junção natural em uma tabela temporária que eu chamei de departa. Depois dessa tabela temporária departa, eu faço a seleção de nome igual a pesquisa. Então, vou selecionar todas as linhas que satisfazem a essa condição de nome igual a pesquisa. E eu coloco o resultado dessa expressão algébrica em uma outra tabela temporária
que eu chamei de temp. Por último, eu faço a projeção dos atributos que estão especificados na cláusula select da consulta SQL. Nesse caso aqui, eu estou fazendo uma projeção de dNúmero e delocalização em cima da tabela temporária temp que foi gerada no passo anterior. E eu estou colocando o resultado dessa expressão em uma tabela resultado que eu chamei de R. Para essa expressão algébrica, eu posso construir a árvore algébrica. Essa árvore, então, vai especificar todas as operações que vão ser realizadas e a ordem em que elas vão ser realizadas. Então, eu coloquei ali a primeira operação, que é a junção natural, coloquei como folhas dessa árvore que eu estou construindo as duas tabelas que são especificadas naquela expressão algébrica e unir essas duas tabelas com o operador que vai ser aplicado sobre essas duas tabelas, que no caso é o operador de junção natural. Depois disso, eu coloquei a operação de seleção que está sendo aplicada sobre o resultado da junção natural que foi feita anteriormente. Então, eu adicionei mais um nó nessa árvore, subindo, que vai fazer a seleção dos departamentos cujo nome é pesquisa. E por último, eu faço a projeção, adiciono mais um nó na árvore, que vai pegar o resultado daquela expressão que está abaixo e vai aplicar a projeção de dNúmero e delocalização. Bom, uma vez que eu tenho essa árvore algébrica, o SGBD vai trabalhar em cima dessa árvore algébrica para fazer a otimização dessa árvore. Para fazer a otimização, existem algumas regrinhas heurísticas que o SGBD usa. E essas regras estão baseadas fortemente no custo das operações e no tamanho dos resultados intermediários. Então, essas regrinhas procuram reduzir o quanto antes o tamanho do resultado intermediário que está sendo gerado, caso alguma parte do resultado não seja mais necessário nos ramos acima da árvore, então eu consigo eliminar aquele resultado grande o mais rápido possível. Bom, nesse caso aqui, também a operação de junção é muito mais cara do que a operação de seleção e projeção. Então, se eu puder trazer para baixo a projeção e a seleção, eliminando o tamanho das tabelas que vai ter que ser juntado, então eu estou ganhando desempenho. Vamos ver então o exemplo de aplicação dessas regrinhas heurísticas em cima daquela árvore algébrica que nós construímos. A primeira coisa que eu vou tentar fazer é tentar colocar esses operadores de seleção e de projeção mais para baixo possível da árvore. Então, quando eu olho para a seleção dNome igual a pesquisa, eu sei que essa coluna dNome, ela pertence à tabela de departamento. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer essa seleção antes de fazer a junção. Para isso, eu troco de lugar essa seleção com a junção natural. Agora, antes de fazer a junção, eu vou fazer a seleção em cima da tabela de departamento. Com isso, ao invés de juntar várias tuplas de depth localizações com várias tuplas de departamento, agora eu vou fazer essa junção somente sobre o resultado da seleção aplicada na tabela de departamento. Eu reduzi o número de tuplas da tabela de departamento que tem que ser juntados com as tuplas de depth localizações. Além disso, quando eu olho para a tabela de departamento, lá em cima na projeção, eu vejo que eu só preciso do atributo dNúmero da tabela de departamento. Como esse dNúmero é o atributo que vai ser usado na junção, então eu também consigo trazer para baixo essa operação de projeção. Então, além de reduzir
o número de tuplas da tabela de departamento usando a seleção, eu também vou reduzir o número de colunas da tabela de departamento usando a projeção. Nesse caso, eu repeti a projeção de D número outra vez lá em cima. Por quê? Porque existem outros atributos na tabela de débito e localização que poderiam ser retornados pela consulta se eu não tivesse feito aquela projeção ali em cima. Bom, a otimização de consultas também leva em conta outras informações, como, por exemplo, o custo de cada operação, se existe ou se não existe índices disponíveis para fazer uma determinada operação e, por exemplo, o melhor algoritmo para implementar uma determinada junção e assim por diante. Então, todos esses conjuntos de heurísticas são usados na otimização de consultas em SQL. Então, o importante de otimização que vocês precisam saber é que essas otimizações, primeiro, são baseadas na árvore algébrica correspondente a uma determinada consulta SQL e, segundo, que são baseadas em heurísticas. O terceiro grupo de operações de SQL que nós vimos na aula são as operações de atualização. Existem 3 tipos de operação de atualização em SQL. Eu posso fazer inserção usando o comando insert, eu posso fazer exclusão usando o comando delete e eu posso fazer modificação usando o comando update. Para cada um desses tipos de operação, o SGBD garante para mim as restrições de integridade que foram especificadas no momento de criação das tabelas daquele banco de dados sobre o qual estou aplicando aquelas operações de atualização. Então, isso é uma outra característica importante que vocês precisam se lembrar na hora em que vocês estiverem fazendo operações de atualização no SGBD. Lembrar que as restrições de integridade vão ser garantidas pelo SGBD. Nós também vimos em aula o conceito de visões em SQL. Então, relembrando, uma visão é uma tabela virtual que é mantida pelo SGBD. Ela pode ser consultada sem problema nenhum, mas as atualizações sobre visões são mais restritas. Por quê? Porque podem haver problemas de efeito colateral, por exemplo, na hora de propagar uma atualização que foi feita sobre uma visão de volta para as tabelas base do banco de dados. Bom, então isso encerra a parte de SQL da disciplina. Na próxima aula, nós vamos começar a ver o conceito de normalização de banco de dados. Antes de encerrar a aula de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios. Mas antes dos exercícios, eu quero que vocês cliquem nos botões que estão nessa transparência para fazer o banco de dados voltar ao estado em que ele estava lá no início das aulas de SQL da disciplina. Então, a partir dessa transparência, existem vários exercícios que eu quero que vocês tentem fazer sem olhar o material de aula. Então, a aula se encerra por aqui, mas, por favor, tentem fazer os exercícios das próximas transparências. Até mais!